Machado de Assis morreu em 1908. Agora imagine descobrir que, anos depois, alguém resolveu investigar o assassinato de um dos personagens mais famosos que ele criou. E sabe quem contratou o detetive? O próprio morto. Parece invenção, mas essa é a premissa de um jogo brasileiro chamado A Investigação Póstuma. Durante a investigação, você encontra Capitu, Bentinho, Quincas Borba, Simão Bacamarte e personagens de diferentes obras de Machado de Assis reunidos em uma única história. Se Memórias Póstumas de Brás Cubas parece complicado para você, fica comigo até o final. Eu vou te mostrar como um jogo conseguiu fazer milhares de pessoas entenderem Machado de Assis melhor do que muitos livros didáticos. Mas, antes de adentrarmos nesse clássico da literatura brasileira, adaptado para gameplay, lembre-se de deixar o like e inscrever-se no canal. Toda semana tem vídeo novo para você. E se quiser tirar mais dúvidas e melhorar suas notas em todas as matérias, confira o nosso site. O link está na descrição. Quem foi Machado e por que todo mundo tem medo dele? Mas, antes de falar do jogo, você precisa entender por que Machado de Assis ainda assusta tantos estudantes. Um contexto rápido, porque sem isso, nada faz sentido. Machado de Assis é, para a maioria dos críticos, o maior escritor da literatura brasileira. Nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, era filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira. Afrodescendente, pobre, epilético e praticamente autodidata. Cresceu em uma sociedade que oferecia pouquíssimas oportunidades para alguém como ele. Ainda assim, tornou-se um dos maiores intelectuais da língua portuguesa e o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Em 1881, ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, que havia saído em folhetim no ano anterior. E essa data importa. É o livro que marca a virada do romantismo para o realismo na literatura brasileira. Até então, muitos romances apresentavam heróis quase perfeitos e amores idealizados. Machado faz exatamente o contrário. Em vez de mostrar pessoas como gostaríamos que elas fossem, mostra pessoas como realmente são. Só que Machado faz algo completamente inesperado. Quem conta a história já morreu. Sim, o narrador escreve suas próprias memórias depois de enterrado. O próprio narrador se define assim: não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. Ou seja, não é um autor que morreu, é um morto que virou autor. Ele não tem mais nada a perder, então conta tudo. As mentiras, as traições e as desculpas que dá a si mesmo para sempre sair como vítima. E no meio disso, aparece uma filosofia esquisita, criada dentro do romance pelo seu amigo Quincas Borba: o humanitismo. E é justamente essa filosofia que vai ligar o livro ao jogo de uma maneira que você provavelmente não imagina. O jogo, a premissa. Agora sim, o jogo. A Investigação Póstuma foi desenvolvido pelo estúdio brasileiro Mother Gaia, um estúdio indie de Bauru, no interior de São Paulo. O projeto começou como protótipo em 2014, numa Game Jam, e só saiu do papel de verdade em 2026, depois de passar pela pandemia e ser traduzido para 5 idiomas, incluindo japonês. A história. Você é um detetive particular no Rio de Janeiro de 1937. Um dia comum de trabalho, e chega uma carta de ninguém menos que Brás Cubas, um dos homens mais ricos e influentes da alta sociedade carioca. Só que tem um problema. Se você está recebendo essa carta, é porque ele já está morto. E ele mesmo, do além, está te contratando para descobrir quem o matou. Fica o parêntese, para não confundir na prova. No romance, Brás Cubas vive na primeira metade do século XIX. Nasce em 1805 e morre em 1869. Mas o jogo pega o personagem e o transporta para um Rio no ar, de 1937.
Isso é licença criativa dos desenvolvedores, não a cronologia do livro. Você tem das 9 da manhã até a meia-noite para investigar. Se não descobrir o assassino a tempo, o dia recomeça, só que você mantém tudo o que aprendeu. É um loop temporal, tipo o filme Feitiço do Tempo, só que sendo usado para estruturar uma investigação policial. Você vai repetindo o mesmo dia, testando teorias, seguindo suspeitos em horários diferentes, até fechar o caso. E aqui está a primeira sacada genial do jogo. Toda vez que o loop reinicia, o detetive cai num lugar chamado Limbo, onde encontra o próprio Brás Cubas, dublado aliás pelo ator Rodrigo Lombardi, para rever pistas e receber dicas. Ou seja, o morto está literalmente guiando a própria investigação da própria morte. Machadiano até no gameplay. O Machadoverso, os suspeitos. Só que resolver quem matou Brás Cubas não seria empolgante o suficiente sozinho. E é aqui que o jogo faz algo que nenhuma adaptação de Machado de Assis tinha feito antes. Os desenvolvedores pegaram personagens de outros livros do autor e colocaram todos no mesmo universo, como suspeitos. Eles chamam isso de Machadoverso. Passeando pelo rio no ar do jogo, você esbarra com Capitu e Bentinho, de Dom Casmurro, aquele casal cuja traição, ou não traição, intriga leitores há mais de 100 anos. Dr. Simão Bacamarte, de O Alienista, o médico que interna metade da cidade numa casa verde, achando que sabe definir o que é loucura. Quincas Borba, que dá nome ao próprio romance homônimo e que, dentro de Memórias Póstumas, é o amigo de infância de Brás Cubas e o inventor de uma filosofia bizarra. A irmã de Brás Cubas, Sabina, a amante, Virgília, o cunhado ambicioso, Cotrim, e até um padre rigoroso baseado em personagens do próprio Machado. Ao todo, são 14 suspeitos, todos com motivos, segredos e horários próprios pela cidade. E o detalhe mais nerd de tudo, os diálogos do jogo foram escritos propositalmente num português mais rebuscado, imitando o estilo de escrita da época e do próprio Machado. Não é modernizado para facilitar, é para você mergulhar na linguagem machadiana de verdade. Basicamente, é como se alguém pegasse a obra inteira de Machado de Assis e perguntasse: e se todos esses personagens tivessem um motivo para matar o Brás Cubas? Por que isso funciona? O pulo do gato. E é aqui que entra a parte mais interessante para quem estuda para o Enem. O jogo não usou o Machado só de pretexto. Ele traduziu conceitos do livro em mecânica de jogo. Lembra que eu falei que Brás Cubas narra a própria história já morto, sem cronologia linear, indo e voltando no tempo como quiser? Pois é exatamente essa estrutura não linear do livro que virou o loop temporal do jogo. O próprio diretor criativo do estúdio, Bruno Toledo, explicou isso em entrevista. A não linearidade das Memórias Póstumas tinha uma ligação direta com a ideia de um personagem preso revivendo o mesmo dia. Não foi coincidência, foi tradução de conceito literário para a linguagem de videogame. E o humanitismo, aquela filosofia inventada por Quincas Borba, parte de uma ideia só. Existe um princípio único por trás de tudo: os humanistas. A partir daí, ela naturaliza o sofrimento. Guerra, fome e miséria seriam apenas o humanitas se reorganizando. E por isso, o mais forte estaria sempre certo. É o famoso ao vencedor, as batatas. No jogo, esse humanitismo vira um mistério dentro do próprio mistério, ligado às motivações de vários personagens. É a mesma crítica que Machado fazia no século XIX ao cientificismo da época. O positivismo e o darwinismo social, só que agora é literalmente uma peça do quebra-cabeça que você precisa resolver. Isso é sacada de quem realmente entendeu o livro. Não só decorou o nome dos personagens.
Machado sempre foi um autor ambíguo, de propósito. Ele nunca te dá certeza sobre nada. Sempre deixa você desconfiado do narrador, dos personagens, da própria moral da história. E o gênero point and click, de investigação onde você interroga gente que pode estar mentindo e precisa desconfiar de tudo, é basicamente a experiência de ler Machado de Assis, só que jogável. E por que isso interessa para quem está estudando para a prova? Porque Memórias Póstumas de Brás Cubas é disparado uma das obras mais cobradas em vestibulares e no Enem. Seja em questões diretas, seja como referência em interpretação de texto. E o motivo é justamente tudo que a gente acabou de falar. A transição do romantismo para o realismo, a crítica social à elite do Segundo Reinado, à escravidão, ao cientificismo da época. O narrador defunto e a quebra da linearidade, recurso que várias obras usam até hoje, e o pessimismo, a ironia e o humor ácido que viraram marca registrada do estilo machadiano. Se você entendeu por que o humanismo é uma sátira, por que o narrador morto muda tudo na leitura e por que os personagens desse universo são tão ambíguos moralmente, você já entendeu o que a prova realmente quer testar. Não é decorar nome de personagem, é entender a crítica por trás. O jogo está disponível para computador, Windows e Mac por enquanto, na Steam e na nuvem. E mesmo sem jogar, você já sacou o essencial para entender Memórias Póstumas de Brás Cubas de um jeito que gruda muito mais na cabeça do que decoreba de resumo. E se esse formato de livro mais game te ajudou a entender melhor, deixa o like que isso me ajuda a trazer mais conteúdos assim, tipo Dom Casmurro e O Alienista, que também aparecem nesse jogo. E comenta aqui embaixo, você acha que a Capitu traiu o Bentinho ou não? Te vejo no próximo vídeo.